Então, quando eu vivia com meus pais, na minha infância, na minha primeira infância, no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, existia uma feira na rua que nós morávamos. Dia de sábado tinha uma feira livre, né? Feira de rua, e nessa feira sempre tinha um vendedor de boi, de barro, a exemplo do mestre Vitalino de Caruaru, no interior do Nordeste, naqueles anos 60, e até depois um pouco, acredito que até hoje, mais como folclore, mais como peça de decoração do que utilitária. Naquele tempo, os bois de barro, boi, cavalo, vaqueiro, jegue, jumento, um monte de animais da fazenda, eles eram retratados como o mestre Vitalino fazia, e nós, crianças, nós sonhávamos, não é, com aqueles boizinhos, com aqueles vaqueiros, com aqueles cercadinhos, as casas, tudo tinha de tudo feito de barro, moldado de barro. Então eu venho com essa ideia de criar algumas peças das minhas raízes dentro do meu estilo, é claro, né? E essa é a primeira, ou seja, só agora, nesse momento da minha vida, é que eu consigo, por fim, moldar, né, essa peça que é espelhada, inspirada nos brinquedos feitos de barro da minha infância. Então esse aqui é um touro, né? Dá para se ver muito bem que ele é um touro, né? Pela apresentação dele, e além, né, dele ter aqui as características físicas de um touro, ele tem postura de touro, ele está extremamente bem posicionado, com aquela cara de mal, né? Aquele touro que faz a cobertura aí das vaquinhas, aumentando o rebanho, e assim o sertanejo, o homem da terra, o criador de gado, ele muitas vezes não tem condições financeiras. Aquela época, né? Isso, aquela época onde tudo era feito assim na base da amizade, e aí ele tinha um padre, alguém conhecido que tinha um touro, e ele ia lá, e o touro fazia a cobertura das vacas, das vaquinhas dele, e ele dava um novilho ou dois em troca daquela cobertura, a depender da quantidade de vacas que parissem. Então tinha todo um respaldo real para que o artesão criasse esses bonecos de barro, esses bichinhos da terra, da fazenda, do ambiente em que nós vivíamos, porque apesar de morarmos na cidade, né, que Garanhuns é uma cidade polo daquela região agrestina ali, né, do Agreste, sertão de Pernambuco, então tinha muita fazenda, muito criador de gado, muito criador de ovinos, caprinos, muito homem que vivia, homem e mulher, homem genericamente falando, homens e mulheres que viviam da terra, o sustento dele vinha da agricultura, da pecuária,
E a minha infância foi povoada por esses bonecos, e já se falava naqueles anos, dos anos 60, dos bonecos de Mestre Vitalino, que eram muito bem feitos, que exprimiam, né, expressavam a realidade no imaginário das crianças. E eu ia ajuntando, ir com meu pai, com minha mãe, à feira, nos dias de sábado, era a esperança de que eu fosse ganhar, né? Que meu pai ou minha mãe, ou às vezes meu avô, minha avó, comprassem para mim mais um daqueles boizinhos, aquelas vaquinhas, né? E eu ia compondo assim o meu mundo imaginário, povoado pelas figuras de barro. Foi uma época, e é uma referência muito forte na minha arte. Eu venho retratando esse tipo de trabalho nos meus quadros. Então aqui nesse momento eu estou dando a primeira mão com látex PVA. Então essa cobertura inicial, esse primer, né, essa primeira mão de branco aqui para ver se a peça está finalizada, ver se precisa de algum retoque e já ter assim uma ideia melhor da peça, como vai ficar. É natural, faz parte do processo de produção de qualquer artista ou artesão, fazer essa prova, pintando, né, a peça, a escultura, a moldagem, para ver aí o resultado inicial. É isso que eu estou fazendo agora, pintando de branco, dando essa primeira mão. Depois que ela secar, eu vou visualizar, vou olhar com calma para ver se precisa modificar ou corrigir alguma parte, alguma postura, algum desnível da peça, alguma imperfeição e assim finalizar, porque a massa já secou, a massa do papel machê está absolutamente seca, e isso já me proporciona esse acabamento, esse nível de acabamento, para que eu então proceda aí a pintura final. Essa é uma peça única. Essa peça ela não será moldada, ou seja, eu não vou fazer molde negativo dela. Ela vai, ao final, quando eu terminar a encarnação, a pintura dela, ela vai estar pronta para ser exposta e comercializada. Eu quero assim, eu quero que essa peça seja única. Essa e as outras peças que eu pretendo moldar com essa temática dos bonecos de barro, inspiradas nos bonecos de barro do mestre Vitalino, da minha infância, eu quero que todas sejam peças únicas, originais, únicas, e eu vou comercializar, vou expor e vou comercializar essas peças com essa característica de serem peças únicas. Algumas das máscaras projetivas que eu crio, componho, eu moldo, algumas, não todas. Algumas também são peças únicas, mas essa série de bonecos de barro, essa homenagem que eu estou prestando à minha infância e ao mestre Vitalino, serão todas assim.
todas peças únicas e originais.